A menina amavam os meninos. Você sabe dizer quem é que está amando nessa frase aqui? Se você disse a menina, parabéns. Você não está lendo corretamente. Olá, eu sou o professor Alceu e hoje eu vou te mostrar como a inversão nos ajuda na compreensão do que a gente está lendo. Vamos para a nossa frase aqui, que eu coloquei no começo como desafio para vocês. Olhem lá como é que a gente faz para resolver isso aqui. A primeira coisa que eu tenho que olhar num texto quando eu estou analisando é encontrar o verbo. Eu já falei qual é o verbo para vocês, que é amavam, ok? Nós temos o amavam aqui e a gente tem que observar a seguinte situação. É ele que nos dá a chave da interpretação da nossa leitura. Presta atenção. Quando eu olho para o amavam, quando eu vejo que ele termina em AM aqui, eu sei que ele está no plural. E também sei que ele está na terceira pessoa, quer dizer, ele ou elas amavam, ok? Depois disso eu tenho que olhar e procurar uma palavra que esteja no plural e que se encaixe no nosso contexto, que possa ser usado como nosso sujeito, ou seja, quem é que está amando. E olhando aqui para nossa frase, nós temos aqui a menina, pode ser trocado por ela e está no singular, então não é ela que ama. Agora nós temos o nosso meninos. Meninos a gente pode trocar por eles e eles é terceira pessoa plural. Quer dizer, se esse cara aqui, o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. E temos aqui então quem é que concorda, que é os meninos. Então como é que fica a nossa frase? Fica desta forma aqui. Os meninos amavam a menina. Notou como a inversão das palavras apresenta o real sentido do texto que nós estamos lendo? É exatamente essa habilidade de destravar textos e frases complexas que eu sinto falta nos alunos que entram no meu curso fechado. Lá a gente faz o mesmo passo a passo, porém com textos maiores. Se você quiser dominar isso, o link está no primeiro comentário fixado. E para te mostrar como isso tudo funciona, eu separei um trecho de um texto aqui para a gente aplicar o mesmo processo no desenvolvimento de um texto maior. Vem comigo. Olha lá para o nosso texto, acabei de colocar aqui na lousa para você. Eu tive a liberdade de pegar e trocar algumas palavras que provavelmente você não conhece. Então, lembrando que o primeiro passo você procura no dicionário as palavras que não conhece. E daí a gente parte para a leitura propriamente dita. Olha o texto como é que tá. 40 dias e 40 noites, no seio estéreo de profundos ermos, passou o filho Augusto de Maria, em jejum rigoroso, em longas preces e vastas reflexões. Qualquer coisa, pausa o vídeo e tenta ler esse texto aqui e dizer o que está sendo descrito nessa situação. Beleza, eu vou te mostrar na prática como que a gente desenrola esse texto específico. Presta atenção. Seguindo o nosso método lá, a primeira coisa que a gente tem que olhar na hora que aborda um texto desse é procurar no dicionário as palavras que desconhece. Depois a gente procura os verbos. E a gente vai olhar aqui e o único verbo que nós temos aqui, na verdade, é esse cara aqui, ó. Passou. Passou é o nosso verbo. Eu tenho que olhar para ele e observá-lo, porque é ele que me dará a chave de leitura de todo o texto. Olha só, quando eu olho para o passou, eu consigo perceber que ele está no singular e na terceira pessoa. Olha como é que fica. Ele passou. A questão é, quem é que passou? É essa a pergunta que você deve fazer. E veja aqui, todas as palavras que eu tenho aqui, o único que pode ser trocado por um ele ou ela seria o filho Augusto. Lembra que é o filho divino. E veja que Maria não seria porque eu tenho esse D empregado anteriormente aqui. O D antes de Maria, quer dizer, um pertencimento, a origem. A única palavra que nós temos aqui é o filho, que pode passar, ok? Então, como é que vai começar a ficar a nossa história? Vai ficar assim, respondendo a pergunta, quem é que passou? Quem passou foi o filho Augusto. Como é que eu sei que pode ser o filho Augusto? Porque ele pode ser trocado por ele está no singular, e no contexto é o único que pode apresentar a capacidade de passar propriamente dito. Olha só como é que fica a nossa frase. Ficou assim, o filho Augusto passou. Mas o filho Augusto de quem? De Maria. Olha aqui que nós temos aqui o de Maria. Depois cabe uma outra pergunta. A pergunta é, passou o quê? Passou 40 dias e 40 noites, como está aqui em cima. Então a frase já ficou assim, o filho Augusto de Maria passou 40 dias e 40 noites. E agora cabe uma outra pergunta. Passou onde? Qual é o lugar onde isso aconteceu? Foi no seio estéreo de profundos ermos. Ou seja, vai ficar assim, no meio infértil de desertos profundos. Olha como é que tá ficando nossa frase. Ficou assim até agora. No seio estéreo de ermos profundos. Quer dizer, o filho Augusto de Maria passou 40 dias e 40 noites no seio
estéreo de ermos profundos, no lugar, tá? O lugar onde a coisa está acontecendo. Agora cabe uma outra pergunta. A pergunta é: qual é o modo como ele passou esse período que ele estava dentro do deserto? E a resposta que nós temos é em jejum rigoroso, em longas preces e vastas reflexões. Então olha como que ficou todo o nosso parágrafo agora organizado para que a gente consiga ler com maior qualidade. Vejam só, ficou assim: o Filho Divino de Maria passou 40 dias e 40 noites no meio estéril, ou meio infértil, de desertos profundos. Como é que ele passou? Em jejum rigoroso e longas preces e vastas reflexões. Veja que esse sistema de encontrar o verbo e fazer as perguntas são o que norteiam a nossa interpretação. A gramática serve para isso, para abrir os nossos olhos para podermos ler com qualidade e ter uma interpretação mais profunda e com maior segurança. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais pessoas. E até a próxima!